Nós temos conosco hoje o Gabriel Castellan, que vem de Blumenau e nos traz tentação no deserto. Que Jesus te abençoe. Obrigado. Boa tarde a todos. O tema com o qual nós vamos nos ocupar nesse fim de tarde é aquela célebre passagem que todos, muito famosa, da tentação no deserto de Jesus. Se nós formos procurar esse tema nos evangelhos, nós vamos encontrar essa passagem da tentação no deserto nos 3 primeiros evangelhos, no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. O evangelho de João não retrata essa passagem. Mas os 3 primeiros evangelhos, então, nós vamos encontrar logo no início, e essa é uma questão interessante, porque essa passagem da tentação no deserto, ela aparece logo no início das narrativas evangélicas. Então, lá no Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar a narrativa sobre o nascimento de Jesus, sobre o batismo de Jesus por João Batista, e logo aparece a narrativa da tentação no deserto. No Evangelho de Marcos, a mesma coisa. No Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar, antes dela, só mais algumas descrições sobre João Batista, sobre o nascimento dele. E aí, logo depois do batismo de Jesus, então, mais uma vez, aparece a passagem da tentação no deserto. E essa é uma passagem muito interessante e muito importante, porque ela, por aparecer nesse início dos evangelhos, então, ela é como se fosse a abertura do trabalho da missão do Cristo. Antes dela, são mais narrativas de fatos. E ela, então, inaugura os ensinamentos, a mensagem do Cristo. É interessante porque nós não vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo informações sobre essa passagem, tentação no deserto. Mas se nós formos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que Kardec separou os ensinos que estão nos Evangelhos em 5 partes. Então ele separou os atos comuns da vida do Cristo. Jesus foi para Jerusalém, foi para Jericó, separou essa natureza de narrativas. Separou aquelas palavras que foram utilizadas como dogmas, depois pelo cristianismo, pelo catolicismo. Separou os milagres, as predições. E por último, aquele ensino, aquele núcleo de ensino moral de Jesus. E foi sobre esse núcleo de ensino moral, o Sermão do Monte, os ensinos sobre a caridade, sobre a humildade, sobre o perdão, esse núcleo moral sobre o qual não há discussão. Todas as nações e os povos e as sociedades cristãs estão de acordo sobre essas questões, sobre o amor ao próximo, sobre a fraternidade. Então, esse núcleo moral foi aquele com o qual Kardec se ocupou no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a tentação no deserto não ficou de fora da codificação. Nós vamos encontrar na Gênese, lá no capítulo 15, que chama dos milagres, informações sobre essa passagem da tentação no deserto. Então lá, Kardec questiona os espíritos sobre essa passagem. E para nós podermos conversar então sobre ela, nós vamos primeiro dar uma passada nessa passagem da tentação no deserto, e depois então a gente pode desenvolver a nossa reflexão. Então diz o seguinte: nós tomamos a narrativa de Mateus, mas as demais não divergem muito da narrativa de Mateus. Então lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, está lá: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se o tentador, lhe disse: se és filho de Deus,
diz para que essas pedras se tornem pães. Ele respondendo disse: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, a ponta da construção, né? E lhe disse: se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe disse: novamente está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E por fim, novamente o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. E então essa passagem, uma vez posta, ela passou a ser objeto assim de profundas discussões, dissensões. E talvez até hoje ainda se debata muito em cima dessa passagem, para saber se ela é uma passagem literal ou se ela é uma parábola de Jesus. Então, desde que da missão do Cristo, essa discussão para saber se houve realmente uma tentação no deserto, literalmente, como está narrado aí, ou se não, se isso é um ensinamento de Jesus mais profundo. E essa é, então, a questão com a qual nós vamos nos ocupar. Porque, ao ler essa passagem, assim como está posta, nós vamos detectar alguns detalhes e até algumas contradições que vão nos dar um indicativo se isso se trata de uma passagem literal ou se é uma parábola de Jesus, assim como as demais parábolas, do bom samaritano, do administrador infiel, do filho pródigo. O primeiro detalhe que nós gostaríamos de destacar sobre essa passagem é que ela não havia ali naquele momento, segundo a narrativa, ninguém junto com Jesus. Porque nas demais passagens do Evangelho que nós vamos encontrar, as narrativas, conta lá, né? Jesus foi para Jerusalém, lá subiu no monte, e havia uma multidão que o acompanhava. Nós vamos encontrar várias narrativas dessa natureza. Mas nessa aqui, não havia ninguém. Se não havia ninguém com Jesus, nesse momento, e Jesus não foi o autor dos evangelhos, é muito natural que ele tenha contado essa parábola, essa história, para os seus discípulos. E eles então é que escreveram no evangelho. Isso nos dá a perceber já inicialmente que foi Jesus deve ter sentado os seus discípulos e narrado então essa história. Muito bem. Mas nós temos outras questões que devem nos fazer refletir. Uma delas, que talvez seja a mais importante, ela é uma contradição, porque ela fala nessa figura do diabo, do demônio, do Satanás, Arimane, seja qual for o nome que se dê a essa figura. Porque essa passagem nos apresenta Jesus, de certa forma, submetido a essa figura do demônio e do Satanás. E os Espíritos nos dizem que não é possível a coexistência de Deus e de uma figura dessa natureza. Essa que seria uma figura destinada ao mal, que teria sido eternamente designado a fazer o mal para os outros. Vejam que interessante o que consta lá na Gênesis, no capítulo 3. Ele está falando lá do bem e do mal, né? Então ele diz o seguinte: se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial,
quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, de duas coisas uma. Ou ele seria igual a Deus, e por conseguinte tão poderoso quanto este, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais procurando desfazer o que fizesse a outra. No segundo, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado. E daí há um problema lógico muito sério. Porque se nós admitíssemos essa figura, então, essa figura chamada Satanás, demônio ou qualquer coisa do gênero, nós teríamos que situar ela em alguma posição. Ou ela seria igual a Deus, e tão poderoso quanto, ou seria inferior. Pensemos bem, se ele fosse tão poderoso quanto Deus, nós não conseguiríamos vislumbrar na nossa natureza, nessa natureza que está ao nosso derredor, uma unidade de vistas, uma harmonia. E quando nós olhamos para a nossa natureza, para as coisas da matéria terrestre, nós vamos ver uma harmonia que vai do átomo até o corpo maior que existe. Tudo se conecta, tudo se harmoniza, tudo se completa. Na nossa natureza, e ninguém teria dúvida disso, quanto mais nós nos aprofundamos no estudo das coisas naturais, nós percebemos a harmonia, a lógica que preside todas essas coisas. E se nós admitíssemos então que haveria uma figura tão poderosa como Deus, desfazendo tudo o que ele fizesse, um lutando contra o outro, uma guerra de um contra o outro, um faz, o outro desfaz e o outro faz, não haveria essa unidade de vistas da natureza, essa harmonia, porque nós teríamos que vislumbrar então um conflito eterno. E ao contrário, a natureza nos apresenta uma harmonia, uma sequência lógica, um encadeamento que é fruto de uma única fonte, que é Deus. Por isso que essa figura que se costumou chamar por essas designações, ela não pode estar no mesmo patamar de Deus. Bom, mas então ela estaria abaixo. Mas aí surgem outros problemas lógicos. É porque daí nós teríamos que admitir que ela foi criada por Deus. E que Deus, a soberana justiça, a soberana sapiência, a soberana bondade, a soberana misericórdia, teria criado e admitido uma entidade dessa natureza. E aí se apresentam outros tantos problemas lógicos. E mais, e deixaria essa entidade agir livremente, designada para o mal. Aí nós encontraríamos problemas em definir Deus como a soberana bondade. Então os Espíritos nos dizem que essa figura não existe. Esse nome, diabo, demônio, ele foi utilizado em determinada época para retratar os espíritos, como nós, que estavam temporariamente rebeldes à lei de Deus, que estavam agindo em desconformidade com a vontade de Deus, não amando o seu próximo, prejudicando o seu próximo, guardando ódio, raiva, rancor, violência, guerra. E esse é sempre um estado temporário. Mas uma entidade, e aí foi utilizada essa palavra para designar. E essa entidade não existe. O que existe é Deus. Então esse é um primeiro problema lógico e contraditório dessa passagem da tentação no deserto. É porque ela fala de uma figura, o tal do Satanás ou diabo, que não existe. Que os Espíritos nos dizem que não existe. Mas nós temos uma outra problemática. Porque aí poderíamos pensar assim, mas então tudo bem, a figura do diabo, Satanás não existe, mas supondo que fosse então um espírito
voltado para o mal que teria feito isso com Jesus. Só que daí há outro problema. É que os fenômenos mediúnicos, dos quais nós temos notícias e temos conhecido, eles revelam que os espíritos superiores não estão suscetíveis à ação dos inferiores. Já os inferiores estão sim suscetíveis à influência e à ação dos espíritos superiores. Portanto, o raciocínio que a Gênese nos apresenta, vejam que interessante, falando de Jesus, né? Que espírito, aliás, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se fosse o espírito inferior subjugando o Cristo daquela maneira, como que ele teria esse poder, sendo um espírito inferior que se compraz no mal? Se porventura ele recebia algum influxo, Jesus, né? Algum influxo estranho a ele mesmo, que viesse de fora, esse só de Deus poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, Jesus era o médium de Deus. Portanto, nós não teríamos um espírito dedicado ao mal, que se compraz no mal, que pudesse subjugar o Cristo daquela maneira. Todos os fenômenos mediúnicos que se nos apresentam revelam que isso não pode acontecer. O inverso acontece. O espírito superior pode influenciar o espírito que está abaixo da faixa vibratória. E o inferior não. Portanto, um espírito dedicado ao mal não pode subjugar o Cristo. O Cristo não estava suscetível a isso. E assim nós chegamos muito facilmente à conclusão que essa passagem da tentação no deserto nada mais é do que uma parábola. É uma parábola de Jesus. Jesus contou essa história aos seus discípulos com finalidade de ensinamento, assim como contou tantas outras. E ela é a parábola que abre os trabalhos, vamos dizer assim, dos ensinamentos do Cristo. É a primeira que ele conta. E aí, então, nós com esse olhar, nós temos que analisar essa parábola. Ainda lá na Gênesis, Kardec diz o seguinte: Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume da montanha e tentado por ele, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram tão familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. E é com esse olhar, então, com o olhar de que é uma parábola, nós temos que interpretar esse ensinamento da tentação no deserto como uma parábola, que nós temos que reler essa passagem. E aí nós vamos tentar extrair o ensino que Jesus está nos passando. Então ele começa dizendo o seguinte: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O primeiro destaque que nós faríamos, que nós temos que refletir a respeito, é o fato de que ele diz que Jesus foi em espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No sentido de que esta é uma experiência espiritual. Jesus chega em espírito a um local difícil, o deserto é um local que apresenta muitas dificuldades, adversidades, e que ele sabia que ali seriam-lhe apresentadas tentações. E aí nós começamos a tentar traçar um paralelo. Qual é o local que nós chegamos aqui em espírito, alma, e que nós sabemos que a trajetória aqui não será muito simples, muito fácil, não estamos de férias, e que aqui sim nós enfrentaremos dificuldades, lutaremos contra as nossas próprias imperfeições, encontraremos tentações. Nós poderíamos muito facilmente fazer um paralelo desse deserto com a nossa vida física, com a nossa reencarnação.
Jesus nos diz que ele foi levado ao deserto, em espírito ao deserto, para ser tentado, nós poderíamos traçar esse paralelo. Que nós também chegamos aqui no plano físico, em espírito, tomamos um corpo e entramos na matéria. A matéria, nós sabemos que não nos dará folga. Ela nos apresentará dificuldades, desafios, trabalho. E é interessante porque na sequência ele diz o seguinte: após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Isso às vezes, essa frase às vezes para nós pode passar assim passar sem maior destaque, mas não para o povo hebreu, que era aquele a quem Jesus se dirigia. Porque para o povo hebreu, essa figura do deserto e um jejum de 40 dias e 40 noites, os remetia à história desse povo, que foi contada por Moisés. Lá no livro Deuteronômio, Moisés conta que quando os hebreus saíram do Egito, eram escravos no Egito e foram libertados por Moisés, eles passaram no deserto 40 anos. 40 anos no deserto. E durante essa travessia do deserto, em busca da terra prometida, eles passaram muitas dificuldades. E passaram, especialmente, fome. E lá narra, ainda naquele livro Deuteronômio, que essa fome foi aplacada, foi amenizada com aquilo que ficou conhecido como a maná do deserto, que era uma espécie de sustento espiritual que o povo hebreu recebia para não morrer de fome no deserto. Então essa narrativa de Jesus, de ter sido conduzido ao deserto, de passar no deserto 40 dias e 40 noites, e ter fome no deserto, isso diz muito para o povo hebreu. Isso é a continuidade da trajetória do povo hebreu. Ter fome no deserto. E aí nós fazemos esse paralelo com a nossa reencarnação. E ele diz o seguinte: então ele teve fome, aproximando-se o tentador, lhe disse: se és filho de Deus, diz para que essas pedras se tornem pães. Ele respondendo disse: não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa passagemzinha final aqui que Jesus cita, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ela já havia dito, já constava nos livros de Moisés e nos profetas, essa expressão, não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava citando o ensino que o povo hebreu já conhecia, e ratificando ele, confirmando ele. E de fato, quando nós entramos na matéria, voltamos a um corpo físico, uma das primeiras questões das vicissitudes, dos desafios que se nos apresentam, são questões materiais. Então nós chegamos aqui, nós temos que fazer alguma coisa para nos alimentarmos, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que enfrentar as dificuldades do corpo físico, às vezes doenças, às vezes uma série de limitações. Mas a fala de Jesus, ela é muito relevante, porque ele diz o seguinte: não somente de pão viverá o homem. Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, tem uma mensagem que chama assim, não somente. E é onde ele desenvolve esse ensino do capítulo 4, versículo 4. No sentido de que, aqui na matéria é natural que nós tenhamos que nos preocupar com essas coisas. Mas não deveríamos nos preocupar somente com isso. Não somente. Então, não somente o pão que alimenta o corpo, mas também o alimento da alma, que é a busca da moral, da virtude, cultivar virtudes, procurar nos extirpar de nós nossas viciações, nossos defeitos. Que nós não podemos passar pela matéria unicamente concentrados e atados nas coisas da matéria. Ele diz lá, Emmanuel naquela mensagem, ele diz, não somente as luzes da ciência, mas também a moral. Não somente os títulos pendurados na parede,
mas também a fraternidade. Não adianta só comermos, porque isso não tem. Nós somos uma alma, um espírito que está no corpo. Às vezes a gente costuma dizer, né? Eu quero saber para onde que vai meu espírito depois que eu desencarnar. Mas nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo. Eu quero saber para onde eu vou. Portanto, a fala de Jesus, não somente de pão viverá o homem, nos remete a que não somente podemos nos preocupar com as coisas da matéria. A vida espiritual é a vida verdadeira, é a vida que continua. Porque se passamos uma encarnação toda concentrados exclusivamente nas questões da matéria, e tão preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o que onde vamos trabalhar, preocupados com o que vai acontecer amanhã no plano físico, o que não vai acontecer. Ao voltarmos para a pátria espiritual, nós vamos chegar meio deslocados. Porque nós não nos preocupamos durante a caminhada com as questões da vida espiritual, com o que realmente importa para a vida espiritual. E é aí que Jesus nos relembra. A primeira parábola contada por Jesus, que é a tentação no deserto, o primeiro tópico, o primeiro item dessa parábola nos remete ao fato de que nós não podemos ficar só afeitos às coisas da matéria. Temos sim que nos preocupar com muitas dessas coisas, mas tomemos cuidado, porque não somente de pão vive o homem. Podemos ter mesa farta e sermos infelizes. Podemos ter mesa farta e andarmos angustiados. Porque não somente de pão vive o homem. Existem coisas espirituais que são aquelas que nos preenchem. A afetividade, a fraternidade, o amor, e é isso que nos importa. É o alimento verdadeiro do nosso espírito. E aí ele continua. Ele diz o seguinte: então, o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Esse pináculo é como se fosse a ponta da construção, lá o ponto mais alto do templo. E aí nós temos que refletir que, de fato, em algumas ocasiões no mundo físico, no mundo material, nós vamos nos encontrar em posições de evidência, de relevância, ou nós vamos achar que estamos nelas, e às vezes não estamos, mas que parece, aos nossos olhos, que nós estamos no topo do mundo, que estamos no pináculo do mundo. E pode parecer que naquele momento nós podemos fazer qualquer coisa que estiver na nossa vontade, que der na telha. E a advertência de Jesus, e aí o diabo diz para Jesus, né? Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe disse novamente, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também uma passagem que já estava nos profetas. Mas que nessas situações em que nós nos encontramos, quando achamos que podemos fazer tudo, nós temos que nos lembrar, mais uma vez, que somos espíritos num corpo, e não corpos que têm espíritos. Então Jesus nos relembra que essa posição do pináculo do templo, nas posições de relevância do mundo, não podem ser entraves por nós manifestarmos orgulho, vaidade, egoísmo. Que essas posições em que, quando nós achamos que nós somos imbatíveis, inalcançáveis, invencíveis, isso nada mais é do que uma falsa ilusão. Nada mais é do que orgulho, egoísmo, vaidade. Às vezes racionalizado. E que nós não podemos perder de vista que somos espíritos de terceira ordem. Estamos no planeta Terra, estamos no plano físico, para avançar. Todos mais ou menos na mesma faixa vibratória, na mesma condição evolutiva. Nós não temos distinção
perante Deus entre nós. Então, mesmo que nós pensemos que nós estamos no pináculo do mundo, não estamos. Há alguns dias eu recebi um videozinho de um palestrante que falava sobre um copinho de café e que uma pessoa que ostentava um determinado cargo teria sido recebida por uma apresentação com várias pompas e teria sido trazido até o local e deram um café numa xícara para ele. E depois, há algum tempo que ele não tinha mais o cargo, ele foi ao mesmo local fazendo uma palestra também, e naquela ocasião ninguém havia feito nada por ele. Ele chegou sozinho e pegou o café sozinho num copinho de isopor. E ele dizia, né, que nós temos que ter essa consciência. É muito interessante essa abordagem, porque a nossa condição de espíritos, somos todos iguais uns aos outros. Não há fundamento para nós acharmos que há alguma distinção, que nós somos diferentes do próximo, somos melhores que eles ou piores. Somos todos iguais uns aos outros. Qualquer fundamento de orgulho, de vaidade, de adoração da própria personalidade é uma ilusão. Ainda que eventualmente nós nos encontremos no pináculo do mundo, concentrando em nossas mãos poder, prestígio, riqueza. Somos espíritos de terceira ordem. Deus não está interessado em poder, em glória e riqueza do mundo. Somos irmãos uns dos outros. Então aqui, a segunda tentação que Jesus nos apresenta é a questão do orgulho e do egoísmo. Os Espíritos nos dizem, lá no livro dos Espíritos, quando Kardec está fazendo perguntas sobre quais são os piores vícios, as piores falhas morais, aquilo que mais atravanca o progresso do homem, os Espíritos dizem: orgulho e egoísmo. Procurais, porque a causa de todos os males reside no orgulho e no egoísmo. E isso é muito profundo. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Puxa, qual é a causa do mal? De onde vêm essas dificuldades que eu me encontro? A causa, e lá está a resposta: a causa de todos os males que o homem encontra na terra vem do orgulho e do egoísmo. São as duas piores chagas da humanidade. E que a partir do momento que nós conseguirmos nos extirpar disso, arrancar isso do nosso coração, a vida começa a melhorar. Mesmo as dificuldades começam a meio que passar fácil assim. E é a segunda tentação que a matéria nos apresenta. E por fim, ele diz novamente: o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E aí, então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Esse é o primeiro mandamento. Está lá no livro Êxodo, a partir do capítulo 20. Então Jesus aqui repete de novo uma passagem dos livros de Moisés. Então o diabo o deixou e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servir. Então aqui é a terceira advertência desse deserto em que nós estamos atravessando. A quem estamos adorando? Qual o preço que nós estamos pagando para conquistarmos, para alcançarmos aquilo que desejamos? Em uma outra passagem do Evangelho, Jesus nos fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis adorar a Deus e a Mamon. Mamon era uma figura, na época de Jesus, que representava assim a riqueza, o dinheiro, os bens materiais, tudo que era assim do mundo. Então ele dizia: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque ou adorarás um e odiarás o outro, ou o contrário.
E aqui é a introdução desse ensino. Porque se nós fizermos um balanço matemático da nossa semana, vamos pegar a nossa semana, planificá-la, todas as atividades que a gente faz, e a gente poderia dizer, quantas horas do meu dia, se eu for somar quantas horas na semana eu gasto em função das coisas da matéria, e quantas horas da minha semana eu gasto em função das coisas espirituais, buscando um estudo, buscando fazer algo de bom para alguém, conversar com alguém, enfim, buscando praticar essa caridade que o Cristo nos ensinou. Nós vamos, na maioria dos casos, ficar impressionados às vezes com nós mesmos. Porque pode dar a impressão que uma boa parte da nossa semana acaba sendo dedicada a mamão. E que boa parte do pensamento que reside na nossa mente todos os dias é dedicada a mamão. Então, se acontecem pequenas coisas do ponto de vista material, tal taxa subiu, tal taxa desceu, tal taxa ajustou, nós ficamos ansiosos, angustiados, não dormimos 2 noites seguidas. Mas nós somos espíritos em corpos, vivendo temporariamente no plano físico. E se tudo der errado, nós voltamos para a pátria espiritual. Vamos nos encontrar com os nossos parentes, que nos antecederam na desencarnação. Encontrar amigos queridos. Se fizermos tudo o que estiver ao nosso alcance, e mesmo assim não deu certo, então nós voltamos para casa. Voltamos para a pátria espiritual, e aí nós vamos nos reencontrar com amigos queridos, com amores. Portanto, essas ansiedades que residem os nossos pensamentos, a nossa alma, ela na maioria das vezes são reduzidas a nada quando nós adotamos esse ponto de vista espiritual. Somos espíritos imortais. E a quem estamos adorando? Qual é o nosso Deus? É o Deus de amor, de bondade? É o Deus que é imaterial, que não está interessado em poder, riqueza, dinheiro, nada disso. A quem estamos adorando? E o que estamos fazendo? A que ponto nós estamos nos sujeitando, realizando atividades em prol daquilo que temos adorado? Então Jesus nos adverte quanto a isto, que temos que ter, durante a trajetória no plano físico, temos que ter bem em mente isso, a quem estamos adorando. Será que nós trocamos algumas horas do nosso dia ou da nossa semana para entregar gratuitamente uma atividade? Não precisa ser uma coisa, porque às vezes nós não temos condições, mas entregar uma atividade em prol gratuita, em prol de alguém. Preocupados com o plano espiritual, com o nosso aprendizado, com o exercício da fraternidade, porque o nosso sentimento, essas faculdades da alma, elas são a mesma coisa que os nossos músculos do corpo. Às vezes a gente não se exercita, não caminha, não vai para a academia, a gente fica muito no sofá, e aí o corpo naturalmente ele começa a se enervar e se enrijecer e se endurecer, e aí vamos ficando cada vez mais com dificuldade de nos movimentar. E parece que chega um momento que nós perdemos a capacidade de fazer aquela atividade. E o exercício das faculdades da alma é a mesma coisa. Se nós passamos uma encarnação inteira sem exercitar essa fraternidade, esse calor que brota do nosso coração e se direciona àqueles com quem nós nos relacionamos, àqueles a quem ajudamos, ou às vezes quando somos ajudados, se nós não nos acostumamos a exercitar isso, essas faculdades da alma ficam meio embotadas, endurecidas, e às vezes é muito difícil nós retomarmos isso. Para aqueles que já leram o livro Voltei, do Irmão X, nós vamos encontrar a história de Frederico Figner, que foi um espírita
trabalhou no movimento espírita durante muito tempo, e quando chegou no plano espiritual se deparou com essa questão. Que mesmo dentro do movimento espírita, muitas das atividades que ele fazia acabavam sendo mecânicas. E ele não exercitava essa fraternidade. Então ele chegava, quando havia algum atendimento na casa espírita, ele fazia algo meio mecânico e não olhava para o ser humano que estava ali. Não olhava para o ser humano, não escutava o indivíduo que estava ali, não via a pessoa. E chegou lá e ele ficou muito envergonhado, porque os demais espíritos que trabalhavam e que eram contemporâneos a ele da mesma época, eles tinham, ele narrando, né, eles tinham uma certa luminosidade que brotava do peito, e ele não tinha. E aí ele ficava muito envergonhado, porque eles eram os companheiros de trabalho dele, da época da encarnação, e ele não tinha aquela luminosidade que brotava do peito. E foi difícil. Por isso que nós temos que aproveitar esses momentos da encarnação para adorarmos verdadeiramente a Deus e exercitarmos essas faculdades do Espírito. O amor, a fraternidade, o perdão. Para quando nós chegarmos no plano espiritual, nosso espírito seria como se fosse um musculoso, né, do ponto de vista físico, mas chegar com uma musculatura abundante espiritual. Que provém do exercício da fraternidade. E aí então, no finalzinho desse capítulo 15 da Gênesis, tem uma mensagem psicografada por ninguém mais, ninguém menos do que João Evangelista. E vejam que interessante o que ele fala. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve manter-se sempre vigilante contra as más inspirações, a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola. Mostra os perigos que correm os homens se não resistirem à voz íntima que lhes clama sem cessar. E o que diz essa voz íntima, né? Podes ser mais do que és. Podes possuir mais do que possuis. Podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Essa voz que nos clama da matéria. Ela vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo as más inspirações: retira-te, Satanás, ou, por outras palavras, vai-te, tentação. Então é esse o sentido do ensinamento de Jesus. A primeira parábola de Jesus foi justamente nos alertando sobre as dificuldades do plano físico, da matéria, da encarnação. Que são tantas vicissitudes, tantos detalhes, que nós temos que ficar vigilantes. E aí, por fim, nós trouxemos aqui uma figura daquilo que se chama do oásis no deserto. Porque se a nossa encarnação, a nossa trajetória nesse plano físico é sim uma espécie de deserto, com uma série de dificuldades, de desafios, nós, se procurarmos, nós vamos encontrar vários oásis. Não é só sofrimento. Existem vários oásis para nos auxiliar enquanto estamos por aqui. Às vezes temos um familiar que nos ajuda muito. Às vezes temos um amigo. Às vezes encontramos uma casa religiosa, como esta, que nos faz lembrar de Jesus, que nos relembra dos seus ensinamentos, que nos estimula a prática da caridade, do amor a Deus, do amor ao próximo. São espécies de oásis, onde nós encontramos alguma tranquilidade, alguma harmonia, onde nós nos sentimos bem e nos recarregamos para as lutas que nos aguardam fora do oásis. Então é importante nós termos essa visão. E mais do que isso, agradecer sempre ao Mestre Jesus, que veio ao plano físico, o Espírito que é governador espiritual do orbe, Espírito puro, para nos ensinar. Essas coisas que para eles são tão simples, mas que para nós são muito importantes.
Lembrando sempre que ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as trevas mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Vamos fazer a nossa prece?